Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa terceira aula do curso de História do Brasil. Nós estamos estudando o processo de colonização, tá certo? Na última aula, o que nós vimos? O início dessa colonização portuguesa no Brasil, né? Então, basicamente, a divisão em capitanias hereditárias e a instalação do sistema de plantation aqui. O que nós vamos fazer agora? Estudar a economia colonial. Nós podemos dividir a economia colonial em três períodos: o século XVI, o século XVII e o século XVIII. Vamos lembrar que o período colonial se inicia em 1500, né, efetivamente 1530, e ele vai até 1822, que é o ano da independência do Brasil. Então, no século XVI, o que nós temos como economia predominante? Primeiro de tudo, pessoal, é o primeiro século de colonização. Então, o que os portugueses fazem de imediato ao chegar no território? Procuram ouro, é verdade, mas não encontram nem ouro nem prata, diferente dos espanhóis, que rapidamente encontraram as suas minas. Portugal, não encontrando o desejado, parte para o extrativismo vegetal, e aí nós estamos falando principalmente de pau-brasil, né? Essa árvore típica aqui do nosso território, que tem um valor imenso para os portugueses, principalmente pela tintura, e essa tinta tem um valor muito grande na Europa. Então, Portugal começa a exploração colonial por meio do extrativismo vegetal. E, como vimos na aula passada, a implementação da plantation, que é baseada na mão de obra escrava, no latifúndio, na exportação de cana-de-açúcar. Então, todo o litoral brasileiro, a maior parte do litoral brasileiro, ela vai ser tomada pelo plantio de cana-de-açúcar. Esses são os dois principais pontos do século XVI. Ah, Iago, mas o Brasil só produzia isso? É claro que não, né? As pessoas que estão aqui morando, elas também precisam comer, elas passam a produzir então uma certa agricultura de subsistência, passam a criar gado, mas tudo isso, pessoal, em pequena escala, né? É uma agricultura familiar, é uma criação de gado familiar, porque aqui no Brasil ainda é um mercado muito incipiente, é um mercado muito inicial. Então, o século XVI pode ser resumido ao extrativismo vegetal de pau-brasil, ao plantio de cana-de-açúcar e a essa economia caseira, essa economia de subsistência, tanto de produtos, né, vegetais quanto da criação de gado. No século XVII, nós temos uma inovação. Essa pecuária ela começa a se expandir um pouco mais, mas principalmente o surgimento das drogas do sertão. As drogas do sertão se desenvolvem no vale do rio Amazonas, ali na região de pega toda aquela bacia hidrográfica do Amazonas, né? Uma região que tem café, uma região que tem canela, que tem ervas medicinais. Isso encanta o português porque é uma possibilidade de enriquecimento, né? Essas drogas vão ter um papel importante na Europa, então é uma possibilidade também de acúmulo de capital. Essa pecuária ainda não é tão vasta assim, então ela vai estar limitada a algumas regiões do centro-oeste e vai acompanhar também parte do litoral. No século XVIII, aí sim nós temos uma transformação importante, que é o surgimento da mineração. Portugal procurou no século XVI, XVII por minas de ouro e prata, mas não encontrou. É no século XVIII e naquela região central do Brasil, né, onde nós conhecemos como Minas Gerais. Ali também foi encontrado minas de diamante. Isso modificou completamente a relação do português com o território. Vamos fazer uma pausa e a gente já volta para a mineração. Percebam que, desde o século XVI até o século XVIII, nós temos uma expansão territorial das áreas econômicas. Então nós temos o rompimento daquele tratado de Tordesilhas, aquela linha imaginária não foi respeitada. Nós podemos dizer que a delimitação do território nacional de hoje, ela é muito mais próxima da economia do século XVIII do que do século XVI, porque a economia do século XVIII ela adentrou no Vale Amazônico e adentrou no centro-oeste brasileiro. Então aí começa a ter esse formato o Brasil, né?
Voltando agora para Minas Gerais, qual que é a importância do ouro? O ouro vai ser utilizado principalmente para a expansão monetária europeia. Com o mercado aquecido, você precisa de mais dinheiro, e o dinheiro vinha principalmente do ouro, seja para a produção de moeda ou seja para a criação de lastro, tá certo? Só que aquela região não tinha estrutura nenhuma para receber a população que começou a migrar adoidado porque via uma possibilidade de enriquecimento, né? E era isso que era prometido, que você poderia enriquecer rapidamente. E aí tem uma migração muito grande para lá. O que que nós vamos ver? Conflitos sociais, uma desigualdade social gigantesca, uma exploração muito grande por parte dos colonizadores sobre os escravos e sobre os trabalhadores livres também, a corrida por moradia, a corrida por alimentação. Então é um período muito desgastante. Mas veja, até agora tudo que nós estamos vendo é baseado na violência, é baseado na exploração, na expropriação, tá certo? Um adendo importante: os bandeirantes tiveram um papel muito importante na ampliação do território nacional, né, em ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. Agora, nós não podemos ter a imagem do bandeirante idealizada. Esse bandeirante desbravador, que foi símbolo da revolta, da Revolução Constitucionalista de 32, foi utilizado por São Paulo como símbolo desse homem expansivo, desbravador, conquistador, é uma criação política, né? Essa imagem é uma criação política. O monumento às bandeiras. Esses bandeirantes eram homens que partiam para o interior do Brasil para caçar indígena e vender esses indígenas como escravos nas fazendas de açúcar. Esses bandeirantes praticavam esses atos de violência e de crueldade em larga escala, não também porque eram maldosos ou algo do tipo, porque esse era o processo da época. É preciso entender que esses homens também foram lutar em Angola e voltaram de Angola, e aqueles eram mercenários também. Então eles faziam aquilo que pagavam para eles fazerem. Só que não dá para pagar toda a violência e não dá para a gente idealizar, criar uma imagem romantizada dessas figuras como os desbravadores do Brasil, né, os conquistadores do território. Eles conquistaram a partir da violência, do aprisionamento e do abuso de indígenas. Então eles fazem parte do genocídio indígena que nós cometemos aqui no território sul-americano. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, a economia brasileira está diretamente atrelada no período colonial à expansão territorial. Principalmente isso aparece nas provas quando se trata da economia colonial. Século XVI, principalmente litoral, extrativismo vegetal e cana-de-açúcar. O século XVII, uma ampliação da pecuária, as drogas do sertão. E no século XVIII, o ouro como grande diferencial e a pecuária já consolidada. Vamos lembrar que a pecuária seguia principalmente os rios, né? Então você pode ver nos mapas que aparecem por aí que em torno do Rio São Francisco está sempre marcado a produção da pecuária, porque você precisa do abastecimento de água para esse tipo de negócio, tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado e espero vocês na quarta aula sobre Brasil Colônia. Um abraço.